Essa colaboração pode beneficiar Jair Bolsonaro juridicamente, de alguma maneira? Eu acho que, na verdade, ele antecipa, né, algo que é inexorável, que já vai ser dado no processo, e sinaliza para a sua base, né, manda uma mensagem política do tipo, ó, realmente eu não tenho nada a esconder, tanto que não será necessário acionar os mecanismos da máquina estatal, porque eu voluntariamente, antes que as autoridades tomem aí as devidas providências, eu voluntariamente estou submetendo essas informações para instruir a investigação. Agora, de novo, esse é aquele primeiro pilar que eu falei, né, da mensagem política, da preservação da imagem política. A descaracterização do peculato, que eu acho que é o ponto mais interessante, né? Tem uma matéria da Folha de São Paulo, publicada semana passada, o seguinte título: Defesa de Bolsonaro ignora a TCU para tentar afastar crime de peculato nas joias. De novo, aquela ideia de transformar um delito penal numa infração administrativa, como se fosse um equívoco da assessoria da Presidência da República. E tem até uma nota da defesa já nesse sentido. Então, a gente já vai tendo umas pistas da linha que a defesa vai seguir. Aspas, a decisão do TCU, né, isso de 2016, não trata sobre a alienação de bens do acervo privado dos presidentes. Nem poderia, pois o TCU não pode revogar lei aprovada no Congresso, é verdade, que expressamente cria o permissivo de alienação e estabelece direitos hereditários sobre tais bens. Então, parece que a defesa está caminhando para falar, até na linguagem que foi utilizada, o Renan vai vir aqui pegar a lista de presentes, escolher alguns, ele vai querer tratar o relógio e as joias como itens personalíssimos, ou seja, que não tem um valor cultural. E realmente, é um presente de uma nação árabe, né? Um relógio feito por uma empresa inglesa com sede na Suíça. Então, eu acho que é mais ou menos essa linha de argumentação. Nesse sentido também, tem uma matéria da CNN que fala: autoridades veem manobra jurídica de Bolsonaro para fomentar dúvidas sobre o caso das joias. E essa matéria da CNN reporta a seguinte informação. Nessa quinta-feira, coluna da Folha de São Paulo revelou que os advogados desse presidente pretendem pedir de volta as joias que foram entregues ao Tribunal de Contas da União, TCU. Aquilo que o Tardelli falou, que pode ser interpretado, inclusive, como uma afronta ao tribunal. Agora, o que está na base disso também? Tratamento igual, isonomia perante a lei penal. Por quê? Matéria do G1 via BBC. O que aconteceu com presentes dados a Lula e Dilma por líderes estrangeiros? E aqui é muito importante. No caso do Lula, eles ficaram no galpão do Sindicato dos Metalúrgicos, né? Então, mas o que diz a reportagem? Aspas, continuaram desaparecidos 11 itens que haviam sido entregues a ele, num valor total aí de R$11 mil, certo? Lula ressarciu esse valor integralmente, segundo informou o TCU à BBC News Brasil. Então vamos supor que fosse considerado peculato nesse caso também. Foi reposto o item, não o item, mas o seu valor pecuniário, extinguiu-se a punibilidade. E, de novo, também continuaram sumidos 6 presentes entregues a Dilma, no valor aproximado de R$5 mil. Aí a nota do TCU. E olha só que interessante, em relação ao ex-presidente Dilma Rousseff, em que pesem as tentativas de cobrança, não consta do processo o recolhimento do montante indicado. Eu não sei se houve prescrição nesses casos, mas aqui é a mesmíssima coisa. São itens que foram considerados pelos presidentes, né, pela ex-presidente Dilma, pelo ex-presidente Lula, agora presidente de novo, como personalíssimos, que foram alienados, não foram recuperados. Em um caso, Lula ressarce o valor à União. Em outro caso, a Dilma não ressarce. E com eles não foi imputado crime de peculato. Então, essa é uma linha de defesa, né, plausível. Você descaracteriza o peculato. E ainda que ele seja configurado, você fala, olha, o presidente achava que os itens eram personalíssimos, inclusive como consta da interpretação a partir dessas mensagens de quebra de sigilo telemático, etc. e tal. Ele achava que ele tinha esse direito. A partir do momento que foi se cristalizando a interpretação diversa, ele repõe esses itens e, na sua modalidade culposa, o peculato não pode ser punido pelo direito brasileiro. Eu acho que é um pouco isso. Ô, Caio, mas você acha que essa explicação, politicamente, talvez ela tenha um grande impacto, mas juridicamente, porque como você trouxe aí as questões de Lula e Dilma, em 2016, quando o TCU tem o acórdão que diz, de 2016 é o que você traz aí, que o Lula devolve os presentes, Dilma também,
Lula paga o que ele não tinha achado ainda, porque só naquele ano é que diz o que é, o que não é. Não é. E aí o Lula vai e paga. Dilma, o TCU, eu me lembro porque eu já dei essa notícia várias vezes, o TCU abriu mão porque era um valor irrisório que não tinha encontrado. E aí, 2018, a gente tem aí uma decisão de Michel Temer dizendo que joias poderiam ser personalíssimos e depois uma própria decisão de Jair Bolsonaro dizendo que joias não eram personalíssimos. Então, como é que ele vai dizer contra uma decisão dele próprio? Ele revoga. Esse caso é interessante, porque o Michel Temer tem um entendimento diverso, né? Coloca isso na letra fria da lei, vamos dizer assim. Bolsonaro revoga. Só que isso não tem o condão de revogar a legislação anterior, lá de 91, 92, alguma coisa assim. Então, a estratégia aqui é justamente criar essa confusão, porque de fato essa confusão existe, né? Fala assim, olha, por que essa portaria aqui, ou por que essa determinação aqui do TCU, essa jurisprudência do TCU, ela prevalece sobre uma lei do Congresso? E por que assim? E de novo, aqui eu concordo com a sua expressão, a gente está falando mesmo de valores irrisórios, R$5.000, R$11.000. Ainda assim, o tipo penal está caracterizado, né? Claro, você tem a dosimetria da pena para fazer uma diferenciação entre esses casos concretos, mas de novo, é uma questão muito complexa e do ponto de vista político ela é muito forte. Ele vai falar assim, não, peraí, eu repuso os itens. Então, assim, não houve prejuízo ao erário. Eu acho que essa é a linha principal. Então, ao fim e ao cabo, não houve prejuízo para a nação brasileira. E no caso, por exemplo, de Dilma Rousseff, houve, ainda que seja irrisório, né, diante, enfim, do orçamento público que a gente está falando aí. Ela estaria amparada pela decisão que ainda não havia tido e que só teve em 2016. Então, ela diria, olha, eu realmente não sabia. Jair Bolsonaro não tem como dizer eu realmente não sabia e é isso que talvez, só para traduzir aqui a nossa conversa, isso que talvez pegue para ele. Vamos ouvir um pouquinho agora também do Tardelli, essa colaboração de Jair Bolsonaro entregar aí o sigilo deles, abrir o sigilo bancário fiscal juridicamente pode beneficiar, então, a defesa dele? Então, eu não consigo ver, por mais boa vontade que a gente tenha, eu estou aqui falando como advogado, eu estou abstraindo completamente a figura do Bolsonaro, estou pensando no caso em si, né? O que ganharia o meu cliente se eu apresentasse parte da documentação? Porque o problema dessas colaborações, vamos dizer assim, tardias, é que se alguma coisa aparecer além, aquele que tentou colaborar passa por mentiroso. Se o Bolsonaro tentou fazer isso para agradar a sua base bolsonarista, ele corre um grande risco. Agora, o momento, e eu acho que o momento, se a defesa está empenhada em transformar essa situação num peculato culposo, ela que caminhe para isso. Esses movimentos paralelos não colaboram. Porque o peculato culposo, ele é conceitual. Ele tem um conceito. E o que se pretende fazer é fazer com que esse conceito prevaleça no resultado da ação penal. Claro que para isso você tem que ignorar um monte de coisa. Você tem que ver aquilo que te interessa. Você vai fazer o recorte da realidade que te interessar e acabou. Qualquer outro que vier não cabe, não se aplica, não é o caso, porque se você começar a admitir outros recortes, você começa a enfraquecer a sua tese de defesa. Então, eu até compreendo e acho que os advogados do Bolsonaro encontraram um ponto para não cair direto na cachoeira. Também não se pode esperar que a pessoa seja jogada aos leões e não tenha nenhuma forma de se defender, não tenha nada. Eu acho que isso é o contraditório, né? Essa é a essência da dialética do processo. Se eles vão conseguir ou não, me parece muito difícil, mas é uma tentativa que eles têm que fazer, porque é a única que eles podem fazer, né?
Ele não pode negar que ele tenha recebido, ele não pode negar que... Ele não pode fazer, por exemplo, o que o ASEF fez. O que tornou o ASEF, assim, pitoresco? Não sei de relógio, não sei de nada, certo? E, de repente, aparece o relógio no colo dele. Aí agora? Certo? Tudo que ele disser agora não tem valor mais. Agora, quem é o ASEF? O ASEF é um advogado. Há milhares. Quem é o Bolsonaro? É o ex-presidente da República. Ele é único naquilo que ele faz. Então, nessa luta pelos direitos, que eu acho que está sendo muito interessante, o que nós temos que estabelecer é o seguinte: cuidado, a gente precisa ser o inferno. O IBGE fez um censo agora em 2023 e considerou que há 375 milhões de boas intenções fritando no inferno, né? Por mais bem intencionados que tenham sido os advogados do Bolsonaro, cuidado, cuidado. Há coisas apostas que não se fazem. Mas nesse sentido, só para encerrar mesmo, Tardelli, a gente pode dizer que a defesa de Jair Bolsonaro e o próprio presidente foram bastante cautelosos. E aí o fato de Jair Bolsonaro não sair falando não sei, não vi, talvez tenha contribuído bastante para a defesa dele nesse momento. Uma coisa que eu aprendi depois de 40 anos de vida jurídica é: você só pode fazer alguma coisa se você souber exatamente o que você está fazendo. Eles apresentaram eles têm controle absoluto sobre isso? Existe um controle, uma segurança absoluta sobre essa informação? Se não houver, não faça.